Muito boa tarde você, meu amigo, minha amiga, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador do programa No Salto. Uma honra tê-lo aqui conosco. Um grande beijo para todos vocês que vão lá no Instagram da Cris Aragone, mandam sugestões de pautas. E hoje, uma pauta diferente. Nós não estaremos aqui com empreendedores, nós vamos falar de uma pauta quente, muito quente. Hoje o programa No Salto é Política no Salto. Eu vou dar a introdução, vamos ver se vocês adivinham quem é o meu entrevistado. Ele é nascido em Jundiaí, foi criado em Eldorado, foi vereador de Praia Grande, chefe de gabinete do deputado estadual André Prado. Ele foi chefe de gabinete da prefeitura de Miracatu, candidato a prefeito de Registro. Mas eu vou falar uma frase que vocês imediatamente vão saber quem é. Ele tem um sobrenome conhecido e admirado internacionalmente, com um irmão muito famoso e alguns sobrinhos tão famosos quanto o irmão. Muito bem-vindo aqui, eu tenho a honra de receber Renato Bolsonaro, irmão do presidente Bolsonaro, e também um político, um homem de família, um brasileiro patriota. E hoje nós vamos bater um papo bem descontraído. Aqui nós estamos no Salto, Política no Salto. Bem-vindo, Renato. Cris, é um prazer imenso estar sendo recebido por você aqui, essa pessoa maravilhosa que você já mostrou que é, né? Não te conhecia pessoalmente. Pessoalmente é mais agradável ainda, tá? E a oportunidade é bacana para bater esse papo aí, tá? Não só na política, mas estamos aí abertos a qualquer tipo de conversa, né? Que eu também tenho meu lado empresarial, meu lado de carreira, meu lado de irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tio dos meninos, 01, 02, 03, 04. Então estamos aí bater um papo e deixo você à vontade para conversar comigo. Então tá bom. Renato, vou falar seu Renato, né? O senhor, antes de agora pré-candidato a deputado federal, é isso? Pré-candidato, podemos falar que é um pré-candidato a deputado federal, e além disso tem os seus outros negócios, é empresário, está na política há quanto tempo, como é a família, o presidente fica lá em Brasília, porque as pessoas têm curiosidade de saber. O famoso, ele também tem o seu cotidiano familiar, tem os filhos, tem os sobrinhos, tem os irmãos. Como que funciona ter esse sobrenome tão famoso? Mora aqui em Registro, pertinho da gente, ou o senhor está morando em outro lugar? Não, eu moro atualmente em Miracatu, que é próximo a Registro, né? São 60 quilômetros, tá? E ter o nome Bolsonaro, né, Cris, é um nome, é uma responsabilidade. Conhecido internacionalmente. É uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas, você não sabe quem se aproxima de você, né? Sim. Se tem uma ideologia parecida com a sua, se é adversário, se quer tirar algumas informações para colocar você em contradição. Então, é um risco muito grande, tá? A minha família é composta de 6 irmãos, tá? São 6 homens, 6 mulheres. O Jair Bolsonaro é o segundo, eu sou o quinto, né? Então temos uma diferença aí de 9 anos de idade, né? Eu segui a carreira militar também, igual a ele. Os passos que o Jair Bolsonaro fez, eu trilhei também. Então ele sempre foi uma referência, por ser irmão mais velho, foi uma referência para mim, tá? Eu cheguei ao posto de capitão dentro do Exército e me afastei quando fui eleito vereador na Praia Grande, isso em 96, tá? Em 96. E desde 96, então, já participo da política através do meu irmão, que também era capitão, foi eleito vereador no Rio de Janeiro, tá? Então eu acompanhava ele. Muitos falam, né, que Jair Bolsonaro foi expulso do Exército. Não é expulso. Nós, militares, quando concorremos a um cargo eletivo e somos eleitos, nós passamos para a reserva automaticamente, tá? Então você não perde o seu tempo salarial todo, você recebe proporcional. No meu caso, eu tinha 13 anos de serviço, então eu recebo 13/30 do salário de capitão, tá? E ali começou a minha vida pública. Fui vereador de 96 a 2000. Nesse período eu fui candidato a deputado federal com o meu irmão também, ele pelo Rio, eu por São Paulo. Lembro muito bem, foi em 94, né? Antes de eu ser eleito vereador na Praia Grande. E o nosso lema já era, sabe qual era? Se um é bom, 2 é melhor. Ah, muito bom. Então, daí, é uma franquia, né? É, franquia, né?
Daí então eu fui eleito, daí eu não tive sucesso na campanha de 94, mas em 96 eu fui eleito vereador, fui para a reserva, tentei a reeleição de vereador, não deu certo na Praia Grande, aumentei minha votação, mas não consegui a reeleição. Então eu entrei no mundo dos negócios, né? Quando eu voltei para o Vale do Ribeira, estava afastado de lá há um tempo, então eu voltei para a cidade de Miracatu, né? Eu era casado lá em Miracatu, e lá então eu comecei a abrir uma loja de móveis eletrodomésticos, tá? Que já tinha membros da família tocando, então eu segui os passos deles. E assim foi, tá? Participei ativamente, indiretamente e ativamente da política do Vale do Ribeira, tá? Participei da eleição do atual prefeito lá, que foi, né, foi reeleito agora. Transformamos a cidade de Miracatu, a cidade está com cara nova, está com um perfil diferente, conseguimos mudar muito a cidade, tá? E nesse momento agora eu recebi o convite, né, do partido, o PL, através do presidente nacional, Valdemar Costa Neto, para então que eu pensasse em ser um candidato a deputado federal no ano de 2026 pelo partido. Então eu aceitei esse desafio e estamos agora, então, estamos numa pré-campanha. Está no namoro. Tá no namoro, mas pode falar que já é pré-candidato. É pré-candidato. A política, então, mas no Brasil, ela é muito instável, né? Então você, como estamos aí um ano da eleição ainda, pode ser que aconteça algum fator diferente que você cabe não vindo candidato ou mude de função disputada ainda. Então tem muita coisa pela frente. Mas no momento eu fui convidado para ser candidato a deputado federal, então eu estou numa pré-campanha, ou seja, estudando o estado de São Paulo. O estado é muito grande, né? São 645 municípios, é praticamente inviável. Sim, não temos voto distrital, então tem que fazer aquele trabalho tour pelo estado inteiro. Se você conhecer o estado, cada cidade tem uma característica, né, uma maneira diferente, os problemas diferentes que eles têm, as dificuldades. Então você tem que ir pensando isso daí. Tá? Então é um momento de relacionamento e conhecer pessoas, né? A vida política do presidente Bolsonaro, todo mundo conhece muito bem, mas pouco se fala da vida familiar. Não do Bolsonaro com os filhos, mas da vida familiar com os irmãos. São 6 irmãos. 6 irmãos. Como que é? Vocês se confraternizam? A turma se reúne no final de semana para um almoço, tá cada um num lado, porque o público tem curiosidade de saber como que é a vida familiar do presidente, do pré-candidato a deputado. A família está bem espalhada, né? Tem meu irmão lá em Brasília, tem irmã que mora próximo a Campinas, Morungaba, daí tem o restante mora no Vale do Ribeira, mas cada um em uma cidade. Quando a minha mãe era viva, né? Tem 3 anos que ela faleceu, então esses encontros eram mais frequentes, tá? Então depois que os pais acabam falecendo, aí a gente vai ficando mais adulto, né? Cada um os tendo, irmãos estão longe. Então, agora esse encontro, toda a família fica um pouco mais afastada, mas você sempre encontra com um com o outro, tá? O próprio meu irmão Jair, né? As pessoas vêm perguntando para a gente, e é isso aí que está acontecendo na política. A gente não conversa quase de política, tá? Então, quando conversa é outro assunto, são coisas da família, pessoais, tá? Então, mas tem sempre esse contato, né? Eu brinco, né? Às vezes as pessoas acham que é igual lá o Gotham City, lá no Batman, né? Eu pego o telefone vermelho, ligo pro presidente, ele me atende, me responde, já toma por vida. Não é bem assim, tá? Olha lá, nós estamos mostrando a imagem da família da foto. Aí, quem são? São os irmãos? Da direita, né, para a esquerda, sou eu lá, depois vem o Jair, daí vem a Vânia, que é a mais nova, tem o Guido, que é o primeiro, é o mais velho, né? Daí tem a Solange, essa mora fora, tá? Descendo lá, né, da direita, a minha irmã, Denise, essa mora em Registro, e a minha mãe, né, a Dona Olinda, tá? Foi uma guerreira, ela que puxava, dava a direção da família, a questão de educação, de ensino, e só teve 4ª série de estudo, tá? Mas uma pintora de excelência, pintava a óleo ainda na tela, tá? Eu tenho uma coleção dela guardada, tá? Aquelas coisinhas de pano de prato, camisas, é uma artista reconhecida na nossa região. Ah, que beleza. E falando um pouquinho da região ali de Miracatu, eu sempre falo sobre isso, porque nós temos ali uma região geográfica, quando você termina Piruíbe, né? Você passa Itanhaém, Mongaguá, Itanhaém, e termina Piruíbe, você pega aquela serrinha, né? Pega Itariri, Toledo, pega a serrinha e depois Registro, antes de chegar no Paraná, uma região tão bonita,
e ainda com o copo está meio cheio, o copo está meio vazio, né? Com um potencial de exploração, principalmente de turismo, muito impressionante como nós podemos avançar. Eu falo isso porque eu sempre viajo para o sul, eu vou muito para o sul, vou de carro, eu gosto de viajar pelo Brasil de carro, gosto de conhecer. Vamos para aqui, nem marco nenhuma reserva de hotel. Eu e meu marido, a gente vai parando conforme as cidades que a gente vai conhecendo, e a região geograficamente é muito bonito, e lá eles têm uma indústria do turismo muito segmentada e muito poderosa. Só para ter uma ideia, eu já falei isso a semana passada, mas vale repetir, que Gramado, a região de Gramado, ela tem mais ou menos quase 400 congressos por ano. É mais do que um por dia. Aqui em Santos, só como exemplo, são 50 congressos por ano. Então, e o que acontece? Toda a região no entorno acaba progredindo, a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, uma região rural que progrediu muito por conta do turismo. A senhora entende que essa região é uma região rural perto de uma metrópole, tá? 1h30 de São Paulo, com potencial turístico também de progredir desse jeito? Cris, ou lá é industrial no segmento do agronegócio? Atualmente a região nossa é essencialmente agrícola, tá? É baseada principalmente na produção de bananas. Tem outros cultivos, tem o palmito pupunha, tá? Nós temos lá a bacia leiteira de búfala, muito grande. Tá? Você vê, em Juquiá, que é vizinha de Miracatu, tem um laticínio de leite de búfala que tem capacidade para processar 40 mil litros dia de leite. Tá suboperando com 20 mil litros. Registro tem outros também. Então nós temos uma variedade muito grande, né? Temos até, né, Duarte lá, temos a pitaia, o Duarte está acompanhando a gente, o vereador de Santos aqui, dá um abraço para ele, tá? Então tem a pitaia, por exemplo, eu sou um plantador de pitaia, tá? E na minha função agora, que eu estava em Miracatu como chefe de gabinete, eu acabei pedindo uma exoneração para ter o tempo mais livre agora, para poder fazer minhas visitas, tá? Eu também comecei a dobrar no último semestre a função de chefe de turismo. Tá? E daí acontece, aí eu pude sentir, tá? Os municípios do Vale do Ribeira, eles não têm o turismo como um fator econômico. Isso, tá? E eu comecei a ver isso aí, comecei a buscar esse trabalho lá. Então o turismo lá ele é importante de desenvolver um turismo regional. Você vai em Miracatu tem mais de 40 cachoeiras catalogadas. Tá? Então são 40 cachoeiras. Você vai para Eldorado e Poranga, são mais de 80 cavernas catalogadas. Você vai para a região do litoral ali, é um berçário de golfinhos, né? Uma geografia também completamente diferente. Você tem ali as comunidades tradicionais, que são quilombo, ribeirinhas, tá? Então tem muita coisa a ser apresentada. Miracatu, por exemplo, lá tem chama Serra do Manecão. Tá? Se você quiser passar um dia lá, você não consegue por causa da quantidade de pessoas que estão na espera. Só que o turismo, ele se confunde muito com o que é privado, né? O que é público. Então eles acham que o público tem que fazer tudo para que o privado possa ter suas vantagens financeiras, econômicas. Eu digo que é o contrário. Eu preciso o privado tem que entrar. O privado tem que entrar. Tanto é que agora, por exemplo, se não me engano, não me recordo se é em setembro, nós vamos ter uma feira, né, feira de negócios. E nós sempre levávamos para lá, Miracatu levava lá o artesanato de fibra de banana. Falei, bacana, você vai lá, você vende, mas você não acaba agregando nada para o desenvolvimento futuro do município. Então, mudamos o perfil. Agora nós vamos levar para a feira as possibilidades de investimento que tem no município. Isso. Então, eu vou apresentar, vai que você, por exemplo, você tem um recurso na mão e vai na feira. Você vai ver que em Miracatu você tem lá áreas para fazer canoagem. Então, se você quiser montar uma empresa de canoagem, você tem como montar. Tá? Você tem como fazer uma empresa para passeios de quadriciclo, que a região é maravilhosa para isso. Você tem como aproveitar para pedal de mountain bike. Tá? Você tem como fazer salto livre. Então, eu preciso mostrar para você que lá, se você quiser investir, você tem como investir, você vai ter retorno. Então, aí onde entra o público e o privado. Tá? O público fazendo a sua parte de dar condições para os investidores virem no município. Tá?
Você vê, eu quero até fazer, recentemente já conversei com os municípios relacionados, né? Existe a Caminhada da Fé, Sim. que vai lá para Aparecida do Norte. Sim. Tá? Eu quero fazer a Remada da Fé no Vale do Ribeira, onde bacana. você vai remando, né? Vai ter o percurso de Itariri até Iguape. São 150 quilômetros de remada. Só que, claro, quem não tiver condição de fazer isso, ela vai ter estrutura para fazer os trechos. Por exemplo, de Itariri a Pedro Toledo, de Toledo a Miracatu, de Miracatu a Juquiá. Nesse percurso vai ter uma rede de apoio, uma rede gastronômica. Tá? E cada cidade nós vamos ter um monumento levantado com o padroeiro ou padroeira da cidade. Tá? Então, um negócio parecido que a gente quer fazer, inclusive a ideia, né, se Jair Bolsonaro puder se deslocar, ele ser o primeiro a remar esse percurso, vai dar notoriedade ao evento. E o programa No Salto vai estar lá, fazendo essa cobertura maravilhosa. Eu falei sobre o turismo, porque o turismo é uma das indústrias que mais empregam no mundo, dados internacionais, a cada 4 turistas, uma vaga de emprego. Então, ele traz oportunidade de emprego e renda. E eu sou uma brasileira que eu acho nosso país o mais bonito do mundo, e ele é de verdade, precisa daquele empurrãozinho da iniciativa privada e do gestor público. A gente vai para um cafezinho, é só o tempo de você tomar uma água, a gente já retorna. Bem, estamos de volta, nós estamos aqui batendo papo com o irmão do presidente Bolsonaro, Renato Bolsonaro. Ele já falou sobre a família, dos irmãos, estávamos falando de Miracatu, a região sul do estado de bonita, que com certeza com uma política moderna de incremento de oportunidade de emprego e renda, olhando para o turismo e vendo que o turismo ele pode ser uma grande alavanca de desenvolvimento social e financeiro para aquela região, a região terá muita prosperidade, e o Renato, ele partilha dessa minha opinião, né? E ainda deu aí o spoiler das ideias, da canoagem, né? Que tem a rota do Caminho da Fé, né? O Caminho da Fé, e lá a ideia do Renato é fazer a Remada da Fé. Renato, agora falando da política, nós estamos num momento muito quente, a taxação do presidente Donald Trump, que isso daí, assim, as pessoas têm que ler um pouco mais, a gente tem que ler um pouco mais, eu até recomendo a inteligência artificial para quem tem um pouquinho de preguiça, é só você fazer uma pergunta rápida, e a inteligência artificial hoje ela pode dar algumas respostas bem interessantes. Existe aí no escopo do presidente Donald Trump, ele taxou o mundo inteiro. Taxou o mundo inteiro, porque ele é um negociante, ele é escritor do livro A Arte de Negociar, e ele, nessas tarifas, quando ele deu aquela carimbada no Brasil, além de dar a oportunidade para que o governo brasileiro negocie, ele deu aquela sancionada, como se ele estivesse dando a sancionada em um país governado por uma ditadura, que tem diferença de tarifas para sanções, né? Nós temos as tarifas e nós temos as sanções, e a partir daí, mais ou menos 10 dias, a gente está vivendo essa confusão, e a gente vê um governo lerdo, né, paquidérmico, que não consegue nem ao menos passar a mão no telefone, eu não sei para que, o Itamaraty, tão antes respeitados. Vocês sabiam que o Instituto Rio Branco de embaixadores, ele forma grandes embaixadores, inclusive internacionais. Você vai lá em Brasília, o Instituto Rio Branco tem pessoas parece uma Babilônia, de diversos idiomas, porque ele é uma referência internacional. Então devemos estar aí passando por um lapso temporal, porque hoje à frente aí da chancelaria brasileira, a gente tem assim uma inação que é difícil de ser explicada. Como que o senhor está vendo toda essa movimentação? O senhor acha que o governo Lula ele não está negociando de propósito? Ele quer mais que o Trump taxe 500%, faça para ele poder
ter um inimigo político? Cris, vamos aproveitar o momento que nós podemos pensar e expor nossas ideias. Tá? O que está acontecendo no Brasil, nós estamos caminhando para uma dificuldade de expressão, tá? Sim. De jornalística, Sim. de entrevista, de você expressar as opiniões. Quer ver o seguinte, ó, os Estados Unidos, ele não está fazendo coisa simplesmente da cabeça do Trump. Né? Trump decidiu fazer isso, ele acordou e faz isso, taxa o Brasil. Não. Então você vê o Brasil numa política diplomática já há algum tempo, cada vez mais distante dos Estados Unidos, que foi sempre o parceiro brasileiro. O Brasil sempre se mirou histórico, parceiro tá? histórico. Então você vê o governo brasileiro apoiando a ditadura da Venezuela. Você vê o governo brasileiro indo com o avião da FAB, com o nosso dinheiro, buscar uma condenada no Peru, né, a vice-presidente, para apadrinhar no Brasil. Você vê o Brasil querendo tirar o dólar como uma moeda internacionalmente comercial, que está há tanto tempo se valendo dela. Você vê os Estados Unidos abrigando navios de guerra, atracando no Brasil, para fazer até hoje não se sabe o que ainda. Os navios iranianos. Você vê o Brasil indo do lado do Hamas contra Israel, aliado também dos Estados Unidos, apoiado pelos Estados Unidos. Então você vê que o Brasil está na contramão dessa conversa diplomática com os Estados Unidos há muito tempo. Tá? Então essa tarifa não está vindo porque é para defender Jair Bolsonaro, como muitos querem dizer, né? É culpa do Jair Bolsonaro. Não. Jair Bolsonaro pediu para... Não, isso aí é uma guerra econômica. Ele provocou, né? A gente entende que foi Jair Bolsonaro está vindo ali como um elemento a mais nessa mistura, porque os Estados Unidos preferem muito mais Jair Bolsonaro governando no Brasil do que esse tipo de governo que está governando agora, que está se afastando dos Estados Unidos. Nós temos ali, né, se você começar a pensar, você falou, procura informações, procura observar, você vê que existem outros interesses de outras nações com que o Brasil realmente se distancie dos Estados Unidos para se aproximar deles. Tá? Então a dificuldade está enorme. Eu vi agora recentemente uma nova problemática que vai acontecer com o Brasil, é a questão de importação de óleo diesel, que o Brasil está 100% dependendo da Rússia. Tá? E paga mais barato, porque financia a guerra da Rússia. E a União Europeia não, a OTAN, né, já ameaçou taxar o Brasil cruzadas. 100% em outras negociações. O Brasil, então, vai ter dificuldade séria de manter a nossa trama logística dentro do país, que é basicamente em cima de caminhões, que é óleo diesel. Então, olha para onde nós estamos caminhando. Então, eu vejo que o governo tem que ver para que lado ele vai, a população tem que saber disso. A população tem que reclamar sobre isso. É por isso que as redes sociais são tão atacadas, porque as redes sociais você tem acesso à informação muito rápido e ela não está sob o controle. Não tem o controle. De mecanismos. Mas querem ter o controle dela. Ter o controle. Tá? Você vê hoje, você tomar cuidado com o que você fala, se você falar alguma coisa, você é punido. Vai ser banido. A sua rede é banida, a sua rede é excluída, você é sancionado, pode até responder judicialmente. Tá? Então o Brasil está nessa situação. Agora, nós temos que lutar pelo Brasil. Tá? O povo brasileiro tem que entender, não pode tá esperando, tá parado, esperando, não sabe que o mal que está por vir. Então nós temos que saber muito bem escolher nossos governantes, tá? Saber que linha que eles adotam, com quem eles são próximos, o que eles pretendem para o nosso país. Falando do Jair Bolsonaro, meu irmão, falando do Jair Bolsonaro presidente, o Brasil vinha num ritmo tão bom, econômico, espetacular, com projeção, né, de crescimento, de evolução, agronegócio, redução de taxas, tá? Nós estávamos cada vez pagando menos impostos e o governo cada vez arrecadando mais e entregando, né, ao Brasil, aos municípios, aos estados, e de repente houve essa interrupção. Então, nós somos donos do voto, nós somos quem escolhe quem vai governar, então tem que escolher isso aí. Tem que escolher certo. Nós já estamos nos últimos minutos, não há tempo para mais nada. E eu sempre falo que o telefone celular, gente, é a maior revolução humanista que já inventaram. Aqui, o poder saiu das mãos das corporações e ele entrou nas mãos do indivíduo. O indivíduo, ele é produtor de conteúdo, ele pode pensar por ele mesmo, sem precisar ser influenciado por ninguém. Ele tem acesso rápido à informação
e ele pode fazer a sua própria conclusão dos fatos baseado na sua própria consciência. E com relação ao presidente Jair Bolsonaro, é muito fácil, a gente tampa os nomes e coloca um gráfico de Excel. Eu sou uma mulher de negócios e eu administro olhando indicadores. Resultados, né? Resultado, não coloca quem é e quem não é, coloca só os resultados de todos os fundamentos da nossa economia. E tem alguma coisa errada, não está certa aí, onde você vê 2 pesos e 2 medidas em decisões judiciais. A justiça, ela pacifica a sociedade. Onde não tem justiça, vira olho por olho, dente por dente. Países onde tem as pessoas, né, vão na justiça em busca de reparação. Sociedades onde a justiça está escorregando, onde a balança está pendendo, estão à beira da incivilidade. E eu quero agradecer muito aqui que eu recebi hoje aqui no programa No Salto, o irmão do presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro, aí um pré-candidato a deputado estadual. Eu quero agradecer muito a sua visita. Cris, eu agradeço, né, a sua recepção e deixar um convite para você. Você falou que gosta de viajar muito de carro, passa para a minha região, então sinta-se convidada, tá, para conhecer um pouquinho mais Miracatu, tá bom? Será muito bem recebida lá. Vai ser um prazer. Quem sabe o programa No Salto fará um programa especial diretamente ali de Miracatu. Muito obrigada, Renato Bolsonaro. Um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Um grande beijo. Até semana que vem. Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.